Esta é a aula número 9, vou falar-vos de underpainting. Estamos a chegar ao final do curso sobre técnicas de pintura a óleo e que tem sido um fracasso. É verdade, cada um destes vídeos não tem mais do que 50 ou 60 visualizações, quando há por aí alguns vídeos que têm centenas, milhares ou até milhões. Parece que as pessoas já não querem aprender, apenas querem estar ali, olhar umas coisas sem sentido, entram, saem, vêm e ao fim o impacto é zero. Eu acredito que ensinar, que ajudar as pessoas a desenvolver alguma competência, neste caso da arte, que é o caminho certo. E por isso vou continuar a fazer vídeos no YouTube para vocês aprenderem. A técnica underpainting, ou pintura por baixo, traduzindo à letra, pode ser utilizada em qualquer tema, uma natureza morta, uma paisagem, uma figura. Eu vou fazer este tutorial utilizando como base uma cara. Eu estou a desenhar uma cara de memória, utilizando as medidas padrão, as mais vulgares. Para enriquecer a composição, marco umas linhas que, se repararem, têm por base a teoria dos pontos de ouro, que utilizei, não por acaso, para definir o espaço onde desenhei a cara. A paleta que vou utilizar é a que eu utilizo habitualmente. Tem as 3 cores primárias, 2 secundárias, o verde e o laranja, o branco, o castanho Van Dyke e, neste caso, excepcionalmente, coloquei também o preto. O objetivo principal desta técnica é estabelecer as zonas de luz e sombra, construindo uma base de orientação para as próximas camadas. Eu podia escolher qualquer conjunto de cores ou outra cor para este underpaint, mas, para tornar a eleição mais evidente, vou usar o preto e criar 3 tons de cinza com que vou pintar esta camada inferior. Quem viu o tutorial onde abordo o tema Fat Overlean deve estar a pensar que esta primeira camada, a tal underpainting, deve ser pintada com essência terbentina para poder receber seguidamente as camadas mais gordas da pintura. Quem pensou assim está perfeitamente correto. Pelo contrário, na técnica à la prima, que eu abordei na aula 6, não faz sentido utilizar uma pintura por baixo. As técnicas de pintura complementam-se, aproveitam conceitos e introduzem alguns detalhes para obter um determinado resultado. Por isso é que é importante que vejas todas as técnicas com atenção. Deixo na descrição o link para todas as aulas deste curso. Os pintores renascentistas aplicavam suaves tons de pele por cima de uma camada underpainting, que podia ter a cor verde, azul ou até violeta, para revelar transparências subtis que aumentavam a riqueza cromática e o realismo dos seus retratos. Como já sabemos, nestas misturas não uso óleo de linho, vou usar apenas essência terbentina. Deixo-vos aqui 2 razões para o fazer. 1. Para a secagem ser mais rápida. Vejam o tutorial 8 sobre a técnica pintar com essência. E 2. Para a pintura não quebrar no processo de secagem. Vejam o tutorial 7 Fat Overlean, onde eu falo mais sobre estes aspectos. Como temos a tela em branco, vou começar pelo tom mais escuro, o tom das sombras. Vou pintar esta camada com algum rigor, uma vez que esta pintura de baixo, ou tal underpainting, deve dar referências claras para as próximas camadas, apesar de que podemos sempre ajustar posteriormente, se for necessário. Vou-vos deixar mais uma ligação a outra técnica que vos mostrei neste curso. Podem deixar algumas zonas desta primeira camada visíveis no final da obra. Recordam-se qual é a técnica onde isso é possível? Se pensaram na técnica do fundo colorido, que abordei na aula 4, estão certíssimos. Pinto de seguida o tom mais luminoso nas partes da cara que recebem luz, pressupondo que a luz tem origem do lado direito. Apesar de ser uma cara da minha imaginação, temos que dar atenção à origem da luz. Caso contrário, a indicação dos volumes da obra estaria errada desde o início e poderia tornar a sua correção muito difícil. Para a pintura do tom intermédio, vou-vos dar uma regra que ajuda muito. O tom intermédio serve para indicar a transição entre o tom de luzes e o tom das sombras. Por isso, este tom deve ser pintado entre os 2 tons extremos. Não deve haver, por definição, uma zona de luz ou de altas luzes imediatamente a seguir a uma zona de sombra. Vou pintar o fundo com o cinza de tom intermédio. Poderia utilizar desde já uma outra cor, mas assim tenho a certeza que estou a pintar com o tom que quero, de forma a obter a noção correta dos contrastes. Os tons são mais importantes que as cores, recordo-vos. Mais tarde, decido se deixo ficar assim ou se aplico neste fundo uma cor diferente. Neste último terço do lado direito, o lado da luz, decidi aplicar o tom das luzes também em cinza. Está assim terminada a fase de underpainting,
que, recorde, poderia ser efetuada com outras cores. Mas o objetivo de obter uma definição correta sobre os volumes, a composição e a intensidade da obra tem que ser conseguido. Vamos agora esperar alguns dias para deixar secar antes de reiniciar o processo de pintura. Na pintura a óleo teríamos de esperar normalmente 2 a 3 semanas antes de retomar a pintura. Mas como apenas utilizamos essência nas misturas, bastam 3 ou 4 dias e estamos prontos para avançar. No último tutorial desta série vou-vos mostrar 2 alternativas para continuar com a pintura, e que são Wet on Dry e Wet on Wet. Mas por enquanto não me vou alongar muito nisso. Apenas vos digo que na técnica Underpainting o mais aconselhável é utilizar Wet on Dry. Ativem as notificações para saberem quando é que este vídeo estará disponível. Nesta fase, obviamente, a aplicação da cor deve seguir a estrutura que criamos com o Underpainting. Vou pintar a cara com 3 tons de pele, tantos quanto os utilizados anteriormente, só que agora vou misturar as cores com óleo de linho. Posso aplicar a espessura de tinta que entenda, mas para retirar o partido do Underpainting vou pintar as cores bastante transparentes. A transparência na pintura a óleo consegue-se utilizando bastante óleo de linho ou linhaça na mistura. Muitos artistas clássicos pintavam com cores transparentes que deixavam secar completamente, aplicando sucessivas camadas muito finas, as chamadas velaturas, de que já devem ter ouvido falar. Aqui não estamos a fazer isso, mas o efeito que se procura é semelhante, deixando que o fundo em baixo desempenhe um papel no equilíbrio dos tons e que, de alguma forma, transpareça no final da pintura. Vou aplicar uma camada fina com os tons de pele, respeitando, como vos disse, os tons do Underpainting. Não estou preocupado em encontrar uma matiz de pele muito exata, que corresponda a fulano ou cicrano. Estou mais preocupado em aplicar cores que mantenham o equilíbrio de tonalidades que criei inicialmente. Para isso, o facto de estar a pintar sobre esta Underpainting, com cores transparentes, ajuda imenso. De seguida, vou moldar a cara, incorporando mais variedade de tons e de matizes à pintura. E vou ajustar essas misturas tanto na palete como até na própria tela com o pincel. Mais uma vez, poderia levar este processo até ao limite, acrescentando tonalidades, ajustando matizes e incorporando detalhes. Mas para mim, o importante é criar uma obra consistente, agradável e com impacto. Evito fazer em pintura reproduções fiéis que consigo obter em 2 segundos com uma máquina fotográfica. A pintura, hoje, é uma interpretação do que vemos e sentimos. O objetivo de uma pintura de Leonardo da Vinci era diferente do objetivo de uma pintura de Picasso. E o objetivo das tuas pinturas não tem que ser nem um nem outro. É importante conhecer as técnicas utilizadas pelos nossos antepassados para nos ajudarem a conseguir obter os resultados que desejamos. Olhando aqui para a nossa obra, vejam como em algumas áreas da cara temos o Underpainting completamente coberto, enquanto que em outras zonas continua bem presente, quase intocado pelas camadas posteriores. Só para completar a aula, vamos olhar para o fundo deste quadro e tomar decisões, tendo em consideração esta técnica. O traço vertical e o traço horizontal atrás da cabeça, que construí com base na teoria dos pontos de ouro, como se recordam, foram realçados com o tom médio e com o tom escuro da pele, respectivamente. Este detalhe introduz algum dinamismo de formas e de cores à pintura sem desequilibrar. Não altero o meio tom do fundo atrás da cabeça, deixando ficar a camada inicial tal qual. Quanto ao terço do lado direito, vou manter o tom claro, pintando uma parcela com a cor próxima do tom mais claro da pele e deixando o quadrado do canto superior com o cinza original do Underpainting. Chegamos então ao fim da aula. Eu espero que ela tenha sido útil. Se gostaste, dá um like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque eu continuarei a fazer para ti vídeos úteis e práticos. Deixo também aqui o link para teres acesso ao resto do conteúdo deste curso. E já agora, o meu último conselho é diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Obrigado.